Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos terminar a leitura do primeiro livro dos Reis. Estamos no capítulo 22, que é o último, e eu peço gentilmente a você aí que, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, compartilhe esse link desse vídeo nas suas redes sociais. Se não é o caso ainda, inscreva-se no meu canal aqui, ó. Inscreve aqui, tá bom? E ao final deixe seu comentário aí, tá bom? Vamos lá, capítulo 22, o profeta é realista. Passaram-se 3 anos sem que houvesse guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este disse a seus próprios ministros: vocês sabem que Ramote de Galaade nos pertence, e nós não fazemos nada para recuperá-la das mãos do rei de Arã. Então o rei de Israel disse a Josafá: você quer vir comigo para guerrear contra Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: você e eu, seu exército e o meu, sua cavalaria e a minha, somos todos um só. E acrescentou: consulte antes o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: devo atacar Ramote de Galaade ou não? Eles responderam: pode ir, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então Josafá perguntou: por acaso não existe aqui nenhum outro profeta do Senhor para que possamos consultá-lo? O rei de Israel respondeu a Josafá: existe ainda um, é Miqueias, o filho de Gemla, através do qual podemos consultar ao Senhor. Mas eu não gosto dele, porque nunca me profetiza coisas boas, mas só desgraças. Josafá disse: o rei não deve falar assim. Então o rei de Israel chamou um funcionário e ordenou: chame depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com vestes reais, na praça junto à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com isso você ferirá os arameus até acabar com eles. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: ataque Ramote de Galaade, você triunfará porque o Senhor vai entregá-la nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse ao profeta: veja bem, todos os profetas estão falando em favor do rei. Procure falar como eles e predizer o sucesso. Miqueias respondeu: pela vida do Senhor, vou dizer o que o Senhor me mandar. Quando Miqueias se apresentou ao rei, este lhe perguntou: Miqueias, podemos atacar Ramote de Galaade ou não? Miqueias respondeu: pode ir. Você será bem-sucedido. O Senhor vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe perguntou: quantas vezes terei de pedir para você jurar que está falando somente a verdade em nome do Senhor? Então Miqueias disse ao rei: estou vendo Israel espalhado pelas montanhas como ovelhas sem pastor. E o Senhor me disse: eles não têm mais senhor. Que cada um volte em paz para casa. O rei de Israel comentou então com Josafá: eu não disse a você? Ele nunca me profetiza boa sorte, mas sempre desgraça. Miqueias replicou: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado em seu trono, e todo o exército do céu estava em pé, à direita e à esquerda do Senhor. E o Senhor perguntou: quem poderá enganar Acabe, para que ele vá e morra em Ramote de Galaade? Uns diziam uma coisa e outros diziam outra. Então um discípulo se aproximou, ficou diante do Senhor e disse: eu posso enganá-lo? Eu posso enganá-lo. O Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e me transformarei em oráculo falso na boca de todos os profetas. O Senhor lhe disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como você pode ver, o Senhor colocou oráculos falsos na boca de todos esses profetas do rei, porque o Senhor decretou a ruína do rei. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, deu-lhe um tapa e disse:
Qual é o caminho por onde o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você? Miqueias respondeu: Você o verá no dia em que tiver de andar de casa em casa para se esconder. Então o rei de Israel ordenou: Prenda Miqueias e o leve ao governador Amon e ao príncipe Joás. Você dirá a eles: Por ordem do rei, ponham esse homem na prisão e o tratem a pão e água até que o rei volte vitorioso. Miqueias disse: Se você voltar vitorioso, o Senhor não falou por minha boca. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com sua roupa. E o rei de Israel se disfarçou e foi para o combate. O rei de Aram tinha ordenado aos comandantes dos carros que não atacassem a ninguém, nem pequeno nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, comentaram: Esse é o rei de Israel, e se lançaram contra ele. Mas Josafá deu o grito de guerra, e os comandantes dos carros viram que ele não era o rei de Israel, e pararam de persegui-lo. Um soldado atirou com um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: Dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate se tornou mais violento, de modo que seguraram o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus, e ele morreu ao entardecer. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito correu pelo acampamento: Cada um volte para sua cidade e para sua terra, o rei está morto. E o levaram para Samaria e aí o enterraram. Lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue dele e as prostitutas aí se lavaram, como o Senhor havia anunciado. O resto da história de Acabe e do que ele fez, o palácio de marfim e as cidades que construiu, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Acabe morreu e seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. Josafá de Judá, tempo de paz. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Quando subiu ao trono, Josafá tinha 35 anos e reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Selaque. Ele seguiu em tudo o comportamento de seu pai Asa, sem desviar-se, fazendo o que o Senhor aprova. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e aí, nos lugares altos, o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso. Josafá viveu em paz como o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as vitórias que obteve e as guerras que fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Ele expulsou do país o resto dos prostitutos sagrados que ainda sobravam do tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom. O rei Josafá construiu navio de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas não pôde fazer a viagem porque a frota naufragou em Assion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: Meus homens poderiam ir nos navios com os seus homens. Josafá, porém, não concordou. Josafá morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Ocosias de Israel. Ocosias, filho de Acabe, subiu ao trono de Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, imitando o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, exatamente como seu pai tinha feito. Muito bom! A partir de amanhã daremos início à leitura do 2º livro dos Reis. Agradeço demais a vocês aí que têm acompanhado a leitura aqui comigo. Já completamos aí mais um livro e eu espero você a partir de amanhã para darmos prosseguimento aí à leitura da Sagrada Escritura. Um grande abraço, tenha um excelente dia e tchau!